Vamos retomar a nossa série no livro de Tiago. Hoje vamos meditar, se Deus permitir, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Tiago 2, 1 ao 13. Esse é o texto da nossa exposição esta noite. Se nós lembram, nós começamos algumas semanas atrás a estudar este livro. Nós vimos que Tiago se assemelha muito, guardadas as devidas proporções, considerando que é um livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, mas se assemelha um pouco, então, assim dizendo, aos livros de sabedoria, onde os assuntos são apresentados e explicados, nem sempre de forma linear e um após o outro, mas quando você lê, por exemplo, Provérbios ou Eclesiastes, você percebe que os assuntos são retomados, são reforçados, são explicados por outro ângulo em diferentes pontos. Nós concluímos então que Tiago é um livro de sabedoria para o cristão da Nova Aliança, ou seja, para mim e para você, como um cristão vive neste mundo, como um cristão vive esta vida enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus. Este livro vai nos dar instruções para essa pergunta. Nós vimos no capítulo 1 que Tiago fala sobre as provações, como são nas mãos de Deus instrumentos para o nosso crescimento, o nosso bem. Vimos como pedindo e buscando em Deus que nós conseguimos a sabedoria necessária para não só vivermos essa vida, mas entendermos também como e por que passamos pelas dificuldades das provações. E vimos que existe uma séria questão relacionada às finanças, a diferença de vida econômica, onde uns são ricos, outros são pobres. Nós vimos que Tiago toca nesse assunto e mostra como o rico, na verdade, não deve se exaltar ou se considerar maior, mas entender que se alegrar ou se exultar na sua humildade, na sua humilhação. O pobre, por outro lado, deve olhar para a esperança em Cristo e as riquezas que tem no Senhor Jesus. Depois, então, de falar a respeito da origem da tentação, que não vem do Senhor, mas que todas as boas dádivas vêm do Senhor, nós chegamos no capítulo 2. E neste capítulo, Tiago retoma o assunto das riquezas. Nós vamos ler, então, do versículo 1 ao 13, Tiago, capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Amém. Até aí, vamos orar. Feche os olhos. Senhor, Pai querido, nós rogamos que pelo Espírito, Senhor, nos ajude a entendermos a Tua palavra e que a Tua palavra possa produzir mudança verdadeira em nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, ilumina-nos, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, desde muito cedo nós convivemos com a triste realidade da discriminação. Desde pequeno, as crianças nas escolas já sabem, mesmo que proporcionalmente falando, já sabem, já experimentam o que é discriminação, acepção de pessoas, o que é conclusões tomadas e atitudes feitas a partir do externo, da aparência, do status social e coisa assim. Infelizmente, essa é uma realidade que permeia toda a sociedade. Você talvez já deve ter experimentado a situação embaraçosa de, por alguma urgência, precisar, por exemplo, ir ao banco, falar com o gerente ou algo assim, e por urgência você está com as vestes sujas do trabalho ou algo assim, e você também já deve ter experimentado quando conseguiu se preparar e se arrumar e ir para um encontro parecido também no banco com o mesmo gerente. Talvez você percebeu diferenças na rapidez do atendimento ou coisa do tipo. Não estou aqui dando um discurso de vitimismo, dizendo que todo mundo é assim, mas estamos reconhecendo um problema que existe na sociedade. Diferenças, discriminação, separação, infelizmente, são tristes realidades da vida que nós vivemos. Este problema se torna muito pior quando percebemos que, infelizmente, também nas próprias igrejas também existem discriminação, segregação, acepção de pessoas. E quando lemos o texto de Tiago, nós percebemos que esse problema não é da igreja moderna do século 21, mas é algo que, infelizmente, esteve presente em toda a história da igreja. Diante, então, desta realidade do problema, da triste situação da discriminação e da acepção de pessoas, a pergunta que surge é o que fazer? Não basta reconhecer que essa realidade, balançar os ombros e dizer, é assim mesmo, é assim que a vida é assim que a sociedade é, não há nada que podemos fazer, só no céu que isso vai se resolver. Tiago não nos dá um discurso de fatalismo ou de comodismo, é assim mesmo, pronto e acabou. Tiago nos dá instruções sobre como proceder. E à luz do texto lido, nós aprendemos que nós cristãos não devemos discriminar as pessoas, pois a discriminação é irracional e ela nos leva a certa condenação. Nós cristãos, e é claro, toda a sociedade, mas de novo, Tiago escreve para os cristãos, nós cristãos não devemos discriminar as pessoas, pois a discriminação é irracional e leva a certa condenação. Veja que no versículo 1 ele dá um mandamento. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não façam, não misturem a fé com a acepção de pessoas. Não tratem pessoas diferentes. A palavra no texto original poderia ser traduzida como tratar alguém segundo a face, diante da face, ou seja, lidar com pessoas baseado na aparência que a pessoa tem. E o mandamento é claro, não tenhais a fé em acepção de pessoas, não façam acepção de pessoas, não discriminem as pessoas. E então, depois de dar um mandamento, Tiago nos dá um exemplo, e talvez um exemplo um pouco exagerado, provavelmente não é um exemplo concreto de algo que literalmente aconteceu, mas
com toda certeza, um exemplo que se assemelha bastante a acontecimentos genéricos que estavam ocorrendo na igreja e que também podem e ocorrem, infelizmente, nas nossas igrejas. E o exemplo que ele dá é, olha, entram duas pessoas na assembleia, na sinagoga, no templo, na reunião de vocês. Uma dessas pessoas tem vestes luxuosas, esplêndidas, seria um termo mais próximo do texto original. Então imagine você, uma pessoa, um homem entrando na igreja com vestes esplêndidas. Um adjetivo que nós nem estamos tão acostumados assim a usar. Tamanha beleza, o luxo, o status que essas roupas apresentam. Então esse homem com anel dourado e vestes esplêndidas é seguido por um outro homem. E o outro homem, Tiago diz, é exatamente o oposto. Se um tem vestes esplêndidas, esse outro tem vestes horríveis, sujas, imundas. Nada de esplêndido, nada de brilhoso, nada de glorioso, completamente oposto. Um entra com anéis dourados e vestes esplêndidas, outro entra com maltrapilhos, roupas sujas, rasgadas, gastas e assim por diante. Então Tiago diz, olha, se vocês olham para o homem bem vestido e dizem, olha, senta aqui no lugar de honra, e vocês olham para o outro, pobre, e diz, fique em pé aí mesmo, ou talvez se quiser sentar, sente aqui embaixo dos meus pés. Tiago está dizendo, vocês estão fazendo acepção de pessoas. É interessante que Tiago talvez até exagera na forma que ele descreve, porque o homem de vestes esplêndidas, a expressão que é falada a ele é, sente aqui no lugar de honra, e o homem pobre é, fique em pé. Um senta no lugar de honra, o outro nem precisa sentar. E não é fique em pé no meio, fique em pé ali no canto, onde ninguém te vê, onde ninguém vai te perceber, onde você não vai atrapalhar ninguém. E quando dá lugar para sentar ao pobre, é em um lugar escondido, é um lugar baixo, um lugar que implica que aquela pessoa é inferior aos outros. Este é o mandamento, este é o exemplo. E Tiago explica no versículo 4, não fizestes distinção entre vós mesmos. Ou seja, são dois homens que vêm à casa de Deus, e vocês estão fazendo distinção entre vós mesmos, causando separação, fazendo acepção de pessoas no meio de vocês mesmos. E Tiago diz, olha, isso é ser tomado de perversos pensamentos. Os seus pensamentos mais perversos, que talvez você não tenha coragem de falar, são refletidos nessas atitudes. Quando você trata alguém pela aparência rica de uma forma e outra pessoa pela aparência pobre de outra forma. O mandamento da palavra de Deus é claro, não devemos discriminar as pessoas. Não devemos discriminar as pessoas, mas Tiago continua, e a partir do versículo 5, ele nos dá razões. Ele fala, olha, por quê? Porque discriminar as pessoas é algo irracional. E veja como ele diz, no versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam. É irracional, pois contraria a própria salvação, a obra de Deus. Tiago aqui está provavelmente se referindo ao próprio povo da igreja a quem ele escreve. E os historiadores confirmam que os cristãos, em sua maioria, eram pobres. Os cristãos, em sua maioria, eram pobres. Paulo, nas cartas aos Coríntios, vai dizer que Deus escolheu as coisas feias e pobres deste mundo. A palavra de Deus promete desde o Antigo Testamento que o humilhado, o pobre, o sofredor será exaltado, que a salvação à mão do Senhor alcança os humildes. E a palavra de Deus condena o opressor, o rico. Jesus ensina sobre isso, dizendo que o rico já recebeu os seus tesouros. O pobre tem uma herança que o espera. É importante entender que aqui Tiago não está falando que todos os pobres são salvos, como alguns acreditam e acham que pobreza é sinal de santidade, de modo algum. Tem muitos pobres que têm tanto ou mais problemas com o dinheiro, com a ganância, com a inveja, do que até mesmo ricos.
A questão não é todos os pobres, mas a questão é Deus, é o Deus que alcança e que chamou, que escolheu os pobres. Tiago está nos lembrando que a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Os homens escolhem e se baseiam nas aparências. Veja Israel, quando escolheu um rei, escolheram Saul, que era alto, forte, de aparência chamativa e imponente. Deus rejeitou a Saul e escolheu Davi, pequeno, frágil, talvez até mesmo feio. A lógica de Deus é diferente da dos homens. De todas as grandes cidades de Israel, o Messias, o Senhor, o Salvador, nasceu em Belém, uma cidade pequena demais para ser reconhecida. Jesus nasceu em Belém, Jesus cresceu em Nazaré, e existia até um ditado: pode algo bom sair de Nazaré da Galileia? A Bíblia nos mostra do começo ao fim a própria vida do Senhor Jesus Cristo, como nasceu de forma humilde, como viveu de forma humilde, que a lógica de Deus é diferente das dos homens. Então, quando nós na igreja nos baseamos no que vemos e agimos como o mundo age, nós estamos sendo completamente irracionais, contrariando a própria salvação que nós experimentamos e conhecemos. Mas não apenas a discriminação é irracional por contrariar a salvação, a lógica de Deus, o plano, a forma como Deus age, mas também ela contraria a própria razão dos cristãos, das pessoas que fazem a acepção. No versículo 6 e 7, Tiago lembra aos seus leitores: olha, não apenas vocês contrariam a salvação, quem Deus escolheu, mas vocês estão tratando com honra e discriminando os pobres, tratando com honra os ricos, sendo que os próprios ricos os oprimem. São os ricos que perseguem, são os ricos que, tendo dinheiro, tendo poder, arrastam vocês para os tribunais. Provavelmente uma expressão que tem o sentido de cobrar uma dívida diante da justiça e obrigar alguém que já tem pouco a ter ainda mais, pagando e aderindo a essas cobranças. Tiago está dizendo: olha, vocês estão dando honra para aqueles que não te dão honra, pelo contrário, perseguem, oprimem, te arrastam para os tribunais. Versículo 7, eles blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, o nome do Senhor Jesus Cristo, a forma com que vivem, contraria, blasfema, desonra o nome do Senhor Jesus Cristo, é totalmente contrário à palavra de Deus. Então veja, vocês não devem discriminar, porque a discriminação é irracional, ela vai contra o que nós sabemos da salvação, aqueles que Deus escolheu para o seu povo, ela vai contra a própria razão dos homens, porque são os ricos que recebem honra, que na verdade oprimem, perseguem e maltratam os cristãos. Mas não apenas isso, ela é irracional porque contraria a lei de Deus. No versículo 8 ao 11, Tiago toca nesse ponto, ele diz: olha, se vós contudo observais a lei régia, a lei do nosso Deus, a lei do Rei, a lei do Senhor Jesus Cristo, que é o mandamento de Deus interpretado e aplicado. Provavelmente Tiago está se referindo à forma com que Jesus explicou e pregou a lei no Sermão do Monte, a lei régia, a lei do Rei Jesus. Se vós contudo observais a lei régia, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia faceis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha, a acepção de pessoas é exatamente o oposto do que a lei manda. A lei diz: amarás ao próximo como a si mesmo. E vocês não estão amando ao próximo, pelo contrário, estão discriminando, fazendo a acepção, maltratando e distratando aqueles que são pobres. Versículo 10, ele continua: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ele está dizendo: olha, é contra a lei, e não é apenas contra um ponto pequeno da lei, mas contra toda a lei. Afinal, quando você transgride um ponto específico da lei, você transgride toda a lei. A razão disso está no versículo 11: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ou seja, é o mesmo Deus que disse não adulterarás, não matarás, amarás a teu próximo como a si mesmo. Quando nós transgredimos um ponto específico da lei, nós estamos transgredindo a lei de Deus de forma geral. Aqui Tiago não está
dizendo que todos os pecados têm a mesma gravidade, a mesma consequência, mas está nos lembrando que todo o pecado é sim uma transgressão da santa lei de Deus, digna da eterna punição. Todo o pecado, por mais que aos nossos olhos possa parecer pequeno, é merecedor da eternidade de condenação. E quando transgredimos um ponto da lei, transgredimos toda a lei, porque a lei é do mesmo Deus, e o mesmo Deus que disse toda a lei. Ele conclui então: ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei da mesma forma. Então, não devemos discriminar, porque discriminar é irracional. A discriminação é irracional, ela contraria a salvação, a forma com que Deus age, a obra de Deus em salvar pessoas. Ela contraria a própria razão dos homens, que estão honrando aqueles que oprimem, que arrastam aos tribunais, que perseguem, que maltratam. E ela contraria a lei de Deus, que diz para amar ao próximo como a si mesmo. A acepção de pessoas é exatamente o oposto. E então, do versículo 12 e 13, Tiago nos dá a conclusão de tudo isso. A discriminação, além de ser irracional, ela leva à condenação certeira, a certa condenação. Versículo 12, ele exorta: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, ou seja, não viva diferente do que falam, do que afirmam, do que creiam, mas que a vida de vocês possa ser coerente e equivalente às afirmações. O povo judeu conhecia muito bem a lei, o povo de Deus afirmava de forma poderosa como o amor a Deus e o amor ao próximo são o resumo de toda a lei, como é importante acudir e atender às necessidades dos pobres e das viúvas. A Bíblia toca nesse assunto e fala nesse assunto em vários lugares, ou seja, Tiago está dizendo: olha, aquilo que vocês aprendem, falam, afirmam, é o que vocês devem viver, para não ser julgados pela lei, a lei da liberdade, a lei régia, a mesma lei. E então ele conclui: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então aqueles que fazem a acepção de pessoas, que não demonstram misericórdia, que não amam ao próximo como a si mesmo, esses recebem misericórdia sem juízo sem misericórdia. E alguns vão dizer: então é através do amor ao próximo que eu conquisto a minha salvação? De maneira nenhuma. A ligação, o vínculo entre as duas coisas aqui é o mesmo da oração do Pai Nosso, por exemplo, quando Jesus nos ensina a pedir perdão, porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus não está dizendo: ao perdoar o seu vizinho, você conquista perdão de Deus, mas porque experimentamos o perdão de Deus, temos misericórdia e graça para perdoar os nossos vizinhos. Quando nós não perdoamos os nossos vizinhos, isso é indício de que ainda não experimentamos o perdão de Deus. É a mesma lógica que Jesus explica na parábola que ele contou, que havia um homem que tinha muito dinheiro e ele tinha alguém que devia muito dinheiro a ele, e ele então escolhe perdoar a dívida deste homem. O que acontece é que o homem que teve uma dívida muito grande perdoada, tinha outras pessoas que deviam a ele, mas ele se recusa a perdoar a dívida menor que outros tinham com ele. Então Jesus ensina a condenação que esse credor inflexível e sem misericórdia receberia. É o mesmo relacionamento, o mesmo vínculo que Tiago nos ensina aqui. A misericórdia que nós demonstramos ao próximo, ela flui da misericórdia que nós experimentamos de Deus. E quando nós não agimos com misericórdia ao próximo, é porque nos esquecemos, ou talvez não experimentamos ainda a misericórdia de Deus. Ou seja, a acepção de pessoas é indício de que nos esquecemos, ou talvez não tenhamos experimentado ainda a graça e o amor de Deus. E aqueles que cometem esse erro recebem juízo sem misericórdia. Afinal, e a conclusão é: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você, em Cristo Jesus, experimenta da misericórdia de Deus, arrependido dos seus atos e então fluindo do que você recebe de Deus,
demonstra e usa de misericórdia para com o próximo, o juízo já foi solucionado. Cristo já pagou o preço, já suportou o julgamento. Veja, um texto talvez longo, mas de um assunto que era importante nos tempos de Tiago e é importante nos dias de hoje. A discriminação, como vimos no começo, é uma triste realidade da sociedade. E não apenas da sociedade, infelizmente nas igrejas também existe. Nós, então, eu e você, precisamos sim dessa mensagem e desse lembrete constantemente. Não devemos discriminar as pessoas, pois a discriminação é irracional e nos leva a certa condenação. Como podemos então aplicar esse texto para os nossos dias? Olha, em primeiro ponto de aplicação, talvez o mais óbvio, nós não devemos discriminar as pessoas. A pergunta que nós fazemos então é como nós temos tratado as pessoas. Como nós temos tratado as pessoas. Como nós agimos diante de diferentes pessoas, de diferentes situações financeiras. E aí nós podemos, obviamente, expandir diferentes origens, diferentes nacionalidades, diferentes status sociais, diferentes raças, cores, diferentes históricos. Como nós temos tratado as pessoas. Como igreja, quando recebemos uma visita, a nossa recepção de um visitante que pela primeira vez vem à casa de Deus, ou vem a esta igreja, ela é imparcial? Ou ela é proporcional à aparência, às roupas e à fama da pessoa? A atenção que damos, a forma que tratamos, a importância que atribuímos. Precisamos olhar fundo aos nossos corações, porque nós talvez saibamos que não devemos discriminar as pessoas, e nós até falamos isso, a discriminação é errada, somos todos iguais em Cristo Jesus, mas na prática, infelizmente, a acepção passa desapercebido. Talvez você não discrimina de forma direta, como infelizmente acontece, deve ser reprovada e corrigido completamente. Mas talvez, na maneira em que você dá atenção ao próximo, você consegue perceber, talvez uma pontinha de acepção. Uma pessoa recebe a sua atenção por completo, outros a sua atenção dividida. O seu tempo, para uns, você tem tempo para ouvir as histórias, conversar, tentar resolver os problemas. Para outros, sempre está com pressa. Veja, irmãos, a acepção de pessoas, ela não é só de forma explícita, como foi o exemplo exagerado que Tiago deu. Chega um homem rico, sente-se aqui, lugar de honra, um homem pobre, fica em pé aí no canto. Esperamos que isso nunca aconteça na nossa igreja, e em igreja nenhuma. Mas nós não podemos achar que, por não fazer isso, não precisamos ouvir essa mensagem. Porque, mais uma vez, no nosso coração, a tendência é agir segundo as aparências. Então, mais uma vez, como você tem tratado as pessoas? O respeito, a sua atenção, o seu tempo, a sua disposição em ajudar, a sua alegria ao estar com uns e outros. Tudo isso reflete um coração que está lá no íntimo, fazendo acepção de pessoas. A lei não diz que você pode ou deve reagir de acordo com a pessoa. A lei diz: amarás ao teu próximo, independente de quem o teu próximo seja, como a si mesmo. E vamos ser sinceros, se nós amássemos ao próximo a metade do que nós nos amamos, seríamos as pessoas mais amáveis que existem, porque nós nos amamos muito.
nós achamos que nós somos melhores e bons e importantes, quando na verdade não somos nada. Mas não podemos parar em aplicar apenas na igreja. Todo cristão tem uma vida na sociedade e a mesma pergunta permanece no seu trabalho, no seu comércio, na sua escola, onde você estuda, com os seus amigos. Desde criancinha, precisamos ensinar os nossos filhos a não fazer acepção de pessoas. E veja, não sou eu a favor de um discurso completamente oposto a mérito e uma igualdade absoluta. Sei que é um assunto um pouco mais complexo, mas só para dar um exemplo, não estou dizendo aqui que você, em uma disputa esportiva, deve escolher o pior atleta apenas para não fazer acepção de pessoas. Estamos falando de contextos onde habilidades e capacidades são importantes. Você vai selecionar um funcionário para a sua empresa, a mesma coisa. Existe toda a questão do estudo, a capacidade, a adequação daquele candidato para a vaga que você precisa. Não é disso que estamos falando, e levar esse texto para esses pontos é burlar o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo na maneira em que nós tratamos as pessoas como pessoas, do amor que nós demonstramos ou deixamos de demonstrar ao lidar com o próximo. Então, na igreja, na sociedade, em nossa casa, como nós temos tratado as pessoas. Que nós não deixemos as aparências ditar as nossas ações, mas que nós possamos não fazer acepção de pessoas, não ter a fé em Cristo associada com a discriminação. Mas não apenas nisso, nós precisamos também lembrar disso quando falamos do evangelismo. Porque evangelizar as boas famílias, nos bons bairros, é muito mais fácil. E talvez muitas pessoas queiram. E infelizmente nós olhamos para o histórico de alguns, e por histórico eu digo a vida de pecado que uns têm vivido, e nós chegamos à conclusão absurda: essa pessoa não precisa ouvir o Evangelho, não é digna de ouvir o Evangelho, não pode ouvir o Evangelho. Talvez você já deve ter conhecido alguém, você diz: esse aí não tem salvação. E mais uma vez, precisamos termos sabedoria e bom senso para entender essas aplicações. É claro que existem lugares perigosos que necessitam de treinamento adequado, de preparação para que o evangelismo seja feito de forma eficaz e verdadeira. Não quero que ninguém saia aqui e se arrisque entrando nas bocas de fumo, meio ao tráfico, nos seus pontos mais perigosos e comece a evangelizar sem preparação, porque não podemos fazer acepção de pessoas. Não é isso, não exagerem. Não precisa ir a extremos. Pense no seguinte: se um traficante de drogas entra na igreja, como você o trata? Muito mais simples e próximo de nós. Alguém que você sabe dos erros que já cometeu. Isso é muito comum numa cidade como Jussara. Volta e meia eu escuto, às vezes as pessoas visitam um irmão ou outro e falam: esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Nós estamos dizendo que na sociedade não importa o que as pessoas fazem, mas para Deus, o Evangelho de Cristo, o perdão, é o mesmo para todos. E quando nós escolhemos e selecionamos quem evangelizar, nós estamos fazendo acepção de pessoas. Todos precisam ouvir o chamado ao arrependimento e à nova vida em Cristo. Nem todos aceitam, mas isso, o Espírito Santo, que age, trabalha e resolve. O nosso papel é evangelizar, independente se achamos que a pessoa é digna ou não. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos tratar as pessoas de forma diferente. Não podemos evangelizar as pessoas ou deixar de evangelizar as pessoas de forma
diferente. Queridos, a palavra de Deus nos dá alerta muito sério para aqueles que se tornam pedra de tropeço para o Evangelho. Só existe um escândalo, e o escândalo é a própria cruz. Só existe uma pedra em que as pessoas podem e vão tropeçar, e essa pedra é o próprio Cristo. Não seja você e a sua discriminação motivo pelo qual algumas pessoas não ouvem o Evangelho. Não tenha o sangue dessas pessoas em suas mãos. Veja o exemplo dos apóstolos. Pedro talvez se sentiu relutante em levar o Evangelho aos gentios, mas pregou. Paulo então levou o Evangelho a todos os lugares, e Paulo pregava a judeus, gentios, e ele inclusive diz que ele aprendeu a se tornar todas as coisas para todas as pessoas. Filósofos, pobres, mendigos, presos, guardas da prisão, governadores, ricos, pobres, todos ouviam o Evangelho. E Paulo utilizava-se de todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Mas nós achamos que podemos escolher, e devemos escolher. É importante notar que podemos virar o lado dessa moeda, não falando apenas dos pobres. Talvez tenha alguém muito rico de uma situação que você sabe que é duvidosa, por assim dizer, e você diz, olha, esse não precisa do Evangelho. Políticos, governadores, por uma vida de corrupção e outros escândalos, não precisam do Evangelho, não podem ouvir, não têm salvação. Orem por todos. Orem que a graça de Deus alcance a todos. Queridos, é muito difícil fazer isso, principalmente quando falamos de pessoas que nos feriram. Será que temos a coragem de levar o Evangelho a alguém que nos fez mal? E querer que alguém que nos fez mal conheça a misericórdia e a graça de Deus? Os exemplos dos mártires são tomados de situações assim. E o mais comum, que sempre mexe comigo, é da Elizabeth Elliot, que pregou o Evangelho para a tribo indígena que matou seu próprio marido. E vez após vez que eu me lembro dessa história, eu me pergunto, será que eu levaria o Evangelho a alguém que assassinou a minha esposa? Será que minha oração não seria bem diferente de Senhor, salva-os? Será que não estaria fazendo acepção de pessoas baseado nas suas atitudes? Nós precisamos dessa mensagem. A discriminação, ela existe de várias formas. A sua forma mais clara, segregação, discriminação, baseado nas aparências, nas riquezas e coisas assim. Mas espero que tenhamos percebido que é um problema muito mais profundo, que nós precisamos examinar de forma muito mais delicada e pedir pela graça de Deus que Ele trabalhe em nossas vidas, removendo todo o princípio de discriminação, de acepção de pessoas. Queridos, Tiago é claro, nós não devemos discriminar, pois a discriminação é irracional, ela nos leva a certa condenação. Quando nós discriminamos de forma resumida, nós estamos agindo como se não soubéssemos quem somos. Porque, queridos, a única diferença entre você e a pior pessoa que você conhece, a única diferença entre um pastor e o pior dos bandidos e assassinos é a graça de Deus. E se a graça de Deus foi o suficiente para mim, a graça de Deus é o suficiente para todos. Que nós possamos, com humildade, clamar pelo Espírito de Deus, nos santificando, nos dando sabedoria e discernimento para vivermos sem fazer acepção de pessoas. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra e rogamos que o Senhor aplique essa palavra de forma profunda em nossas vidas e que nós possamos viver segundo a Tua palavra. Nos perdoe quando tratamos as pessoas baseado nas aparências. Nos perdoe quando somos levados pela nossa impressão ou a nossa percepção do que é externo. Nos dê, Senhor Deus, coragem, ousadia e sabedoria para agir segundo o Teu Evangelho, amando ao próximo como a nós mesmos. É o que nós pedimos.